Tecnotalk no ar em mais uma segunda-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda por aqui. Nossa conversa de hoje é sobre um assunto que está nas nossas vidas desde sempre. São as relações interpessoais e nem sempre elas são fáceis. A gente sabe disso, né? Quando se trata de família, a gente não tem muito para onde correr. As coisas muitas vezes podem ficar mais complicadas, mas já pensou que a tecnologia nos permite facilitar tudo isso? Para te ajudar a descomplicar essas situações, nosso papo é exatamente sobre o uso da tecnologia para a nova configuração das famílias. Para a gente começar, vou fazer um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis na área de tecnologia, inovação, criatividade e em vários outros segmentos também. Então vai lá no site senpou.com.br e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ainda antes de apresentar meus convidados, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no Tecnotalk, se já curtiu nossos vídeos. Então deixa seu like pra gente, ele é super importante para o canal continuar trazendo novidades. Se você já está inscrito por aqui, aproveita para ativar aquele sininho de notificações e não perder nada do que está por vir. Afinal, nossa equipe está sempre produzindo um conteúdo incrível, fresquinho, só para você. Fica ligado. Agora vamos para o nosso assunto, que pode parecer espinhoso, mas a gente está aqui justamente para tornar essas questões mais fáceis. Afinal, as famílias definitivamente mudaram e, com isso, novos conflitos surgiram, mas a maneira de lidar com eles também está sendo revolucionada. Nossa dupla vai trazer esse panorama de possibilidades. Então, se a sua família é muito unida ou se ela é ouriçada, fica com a gente por aqui. Quem está comigo hoje é a Dora Rocha e o Pedro Luca Passarelli, são experts em tecnologia e relacionamentos familiares. A Dora é advogada, empresária, atua na mediação de conflitos interpessoais, negociação assistida e facilitação de diálogo. Ela é CEO do app Os Nossos, que ajuda as famílias nos desafios pós-divórcio. O Pedro tem uma autodescrição que é maravilhosa. Ele diz que é um ex-encrenqueiro e agora um solucionador de problemas em tempo integral. Está se dedicando exatamente a criar tutores artificiais para crianças. Eles vão explicar tudo isso muito melhor para a gente. Bom, obrigada. Um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Adorei. Dora, vou começar por você, né? Ladies first, primeiro as mulheres. Como vocês dois, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, como vocês dois enxergam a evolução da tecnologia exatamente na maneira das famílias se relacionarem? Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A tecnologia já faz parte da nossa vida, isso é inevitável. E eu tinha uma vontade de criar uma solução que ajudasse as famílias e que fosse escalável. Nem sempre as pessoas têm a possibilidade de ter um profissional ajudando e tem questões que não são, como eu digo, jurídicas para que seja levadas aos advogados. E eu tinha esse incômodo dentro de mim conforme eu fazia as mediações de conflito. Questões do dia a dia que não tinham muita solução, faltava uma ferramenta no meu ponto de vista. Então as famílias às vezes levavam as questões para os advogados e eu pensava, mas será que o Poder Judiciário precisa ser acionado por isso? E é Tentar verdade. resolver antes de judicializar aquelas questões, Exatamente. né, Dora? Essa é uma bandeira minha, não judicializar, que os adultos tenham autonomia para as questões do dia a dia e deixa para o judiciário as questões que são graves, que envolvem violência, que aí sim precisam ser judicializadas. E todo mundo com o celular na palma da mão, né? Teclando, seja pelo trabalho ou pela vida pessoal. Então eu tive essa ideia de criar um aplicativo para resolver essas questões que são do dia a dia, da rotina, mas que acabam escalando o conflito quando não resolvidas. E chegam ao judiciário se não são resolvidas dentro da família. Pedro, você, como você enxerga isso? A tecnologia ajudando nessas relações interpessoais? Boa. Um fato curioso é que eu tenho 2 irmãos mais novos. Então, Eu também. um deles tem 17 anos, a outra tem 11. Os Cada um meus dos- são mais velhos. E cada um dos 3 lidou com a tecnologia de maneiras completamente diferentes. Então, não tive celular até adulto, mais velho, vacinado. O irmão do meio pegou DVD no carro, assistia muita TV, jogava videogame. E a minha irmã mais nova, ela tem 11 aninhos hoje, então ela nasceu com o celular na mão, aprendeu a mexer no touch ali antes de aprender Geração a touch escrever. total. Total.
pegava livro e cutucava, É. entendeu? Por que que não funciona. Então, Eu lembrei, desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de uma história curiosa. O meu sobrinho, com 2, 3 anos de idade, ele estava na minha casa, ele passou em frente a uma televisão. Tem uma televisão na minha casa que ela fica numa parede assim, mais baixa. Ele ficou passando o dedinho assim. Eu falei, não, ainda não dá pra fazer isso na TV. exatamente a mesma coisa. E a forma como a tecnologia afetou a relação da minha mãe, do meu pai com cada um de nós fica muito nítida. Então, tanto para o meu irmão quanto para minha irmã, era muito presente o ato da tecnologia como uma distração, como uma chupeta virtual, né? Tá ali chorando no restaurante, toma, assiste aqui alguma coisa no celular, brinca aqui com esse joguinho. Mas quando você vê gerações ainda mais novas, existe uma preocupação com a quantidade de tela que está sendo utilizada entre as crianças. Então, passa muito tempo assistindo algum vídeo, muito tempo jogando alguma coisa, os pais não têm muito controle sobre para onde isso tá indo. Isso acaba virando uma questão. E ao mesmo tempo, a gente não pode cortar completamente, porque o mundo é isso, né? Como a Dora muito bem disse, tá aí. O mundo é digital, eles têm que saber mexer naquilo, né? Não só Então, isso, como como todo mundo é equilibrar, humano, né? né? Às Todo vezes mundo é você humano também. precisa de por favor, dá uma desanuviada. Então, o que é importante é que a tecnologia funcione como um aliado nessa parte da gestão familiar. Então, existem aplicativos que você pode utilizar para que seu filho tenha um desenvolvimento pedagógico interessante, para que seu filho se divirta ao mesmo tempo, e ainda assim algo que você possa ficar tranquilo, algo que indique para você como está o desenvolvimento do seu filho, o que você pode fazer para tornar a sua vida mais fácil, o desenvolvimento do seu filho mais eficaz possível. É isso que a gente está tentando construir aqui dentro da Úrsula. Legal, vocês começaram contando então pra gente o que chamou a atenção, por que vocês entraram nisso. Então, me explica agora, eu quero saber exatamente qual é o serviço que vocês entregam, o que vocês de fato têm para facilitar o lado de cá das pessoas que estão passando por esses desafios, digamos assim, familiares. Ótimo. Bom, os nossos hoje é uma Family Tech, né? Então é uma startup que desenvolve aplicativos, estamos lançando o segundo essa semana, para ajudar as famílias, né? A gente começou com esse aspecto da gestão do casal, especialmente o casal divorciado, mas muitos casais casados também usam o aplicativo. Às vezes as pessoas não se encontram, não tem tempo de, enfim, combinar tudo que diz respeito aos filhos. Então, os casais casados também usam. E qual que é a função? É ser um intermediador para essas questões do dia a dia. E ele tem 2 focos. A comunicação desse casal, as decisões que eles vão tomar e a gestão do tempo, da rotina. As pessoas se separam e casam novamente, né? O brasileiro, ele acredita no casamento, isso é bom. Mas aí vem filhos de diferentes uniões. E organizar essa rotina com novas uniões, filhos do primeiro, segundo, terceiro casamento, é complicado. Então, a função do aplicativo é essa, organizar a rotina e, principalmente, privilegiar a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada é a regra no Brasil hoje. Mas se as pessoas não se falam, e muitas vezes elas não se falam após o divórcio... Como compartilhar. Exatamente, são guardas paralelas. É. E eu falo, as pessoas precisam decidir juntas. E, às vezes, elas concordam naquela decisão. Mas o fato de um decidir e não comunicar o outro é onde escala o conflito. Uhum. Então, eu falei, se as pessoas não querem conversar, vamos teclar. Até porque é ótimo, até porque tem muito aquela questão, a criança vai lá, não, mas a mamãe deixou, pai, aí o pai, putz, mas não me avisou, pai, não, mamãe, e às vezes é até mentira, né? Pois é. Porque as crianças são muito espertas. E a criança vira garota de recado, o que é péssimo, porque ela sofre um conflito de fidelidade, como às vezes não tem uma comunicação boa, os pais mandam recado pelas crianças, que não é bom. Então a função do aplicativo é resolver a questão da comunicação. E eu ponho umas frases na tela, porque eu não podia evitar, tem um caráter pedagógico também, que é de uma comunicação boa, a comunicação não violenta e que exclua as crianças dessa conversa. Porque eu sempre falo isso, deixa as crianças no lugar das crianças, que é brincando e estudando. A conversa das resoluções tem que ser entre os adultos. Uhum. E o aplicativo é um lugar de privacidade em que os adultos vão resolver as questões da guarda compartilhada, as questões das despesas, por exemplo, tem que dividir, faz uma negociação por ali. Essa é a minha bandeira, que se faça isso com privacidade, mas não deixe de fazer. Porque a gente fala sempre, o fim da conjugalidade, que é do casamento, não é o fim da parentalidade. A gente vai ser pai e mãe para sempre. Sim. E acaba respingando na parentalidade o divórcio. E aí, puxando para minha área de especialidade, comunicação é fundamental nesse momento, sem dúvida nenhuma. Conta para mim, Pedro, o seu, Úrsula. Isso. O que é a Úrsula? Pô,
A Úrsula que a gente define como tutores virtuais. Tutores no sentido de fazer a avaliação de cada criança em tempo real e depois construir uma experiência de aprendizado que faça sentido para cada uma delas. Mas de uma maneira divertida, que estudar vire algo prazeroso, não seja mais aquele ponto de discussão entre pais e filhos, né? Vai estudar, por favor. Mas eu já estou estudando. A gente acaba com essa discussão de uma maneira muito simples. O aplicativo é divertido e a criança estudando direitinho, a gente pega um comportamento já presente nas famílias, que é um incentivo do estudo, né? Se você for bem na escola, eu te dou um gift card no seu jogo de escolha, você ganha um presentinho. Isso tudo fica dentro da plataforma. Então, no valor da assinatura, já tem um resgate de um gift card no Roblox, no Fortnite, algum jogo da escolha por ali. E as crianças aprendem de uma maneira diferente. Então, para aprender história, por exemplo, elas conversam com figuras históricas. Para aprender matemática, tudo isso é contextualizado dentro do que ela já gosta de fazer. Então, se gosta de jogar futebol, por que não aprender matemática, aprender estatística falando de escanteio, falando de percentual de chute ao gol? Então, a gente contextualiza tudo para dentro da realidade da criança e depois a gente compartilha um relatório de progresso granular para os pais. Isso não acontece na escola. Muitas vezes o filho vai mal, tira 6 em matemática, por exemplo. O pai liga lá e fala: Oi, tudo bem? Meu filho foi mal em matemática, o que isso significa, o que eu posso fazer? E a escola não tem essa resposta. No fim das contas, o Brasil é o país com o pior ratio de aluno para professor. Cada professor no Brasil é, em média, responsável por 40 alunos. Nossa. Então, ele não tem como fazer esse acompanhamento a nível individual. A gente compartilha isso com os pais e fala: olha, seu filho foi mal nessa parte de matemática. Tá aqui 3 ações que você, como pai, pode tomar para garantir que o desenvolvimento dele seja eficaz e ele não fique para trás nesse campo do conhecimento. Então tem uma parte do aplicativo que é para as crianças usarem e uma parte que é para os pais usarem. Exatamente. As crianças usam e aprendem lá dentro. E tudo isso gera insumo que a gente compartilha com os pais e torna o papel do pai o mais eficaz possível dentro disso. É muito interessante. No seu caso, é para os pais. Isso, é para os pais. As crianças não têm acesso aos nossos. Não, a gente tem uma ideia que ainda está amadurecendo, de deixar os adolescentes, né, e jovens adultos participarem, mas terem acesso, que a gente vai criar 2 tipos de acesso no futuro, que é quem pode visualizar e quem pode decidir. Ótimo. Isso não acontece hoje, ainda precisa de um desenvolvimento da parte do código para estar lá dentro, mas é um plano nosso. E aí, nesse caso, os jovens adultos, né, adolescentes, poderiam visualizar as informações. Por quê? Porque tem informação de agenda, da rotina da pessoa. Uhum. Então, numa certa idade, é até interessante que eles acessem. Mas vai ser um acesso restrito, porque as decisões os pais tomam. Mas as questões de agenda, por exemplo, é interessante eles poderem ver. Então, é uma ideia para ser implementada. E quais são os maiores desafios com os quais vocês lidam? Tanto você com os nossos, quanto o Pedro com a Úrsula, nesse dia a dia. E tem alguma história interessante, forte, alegre, triste, para vocês contarem pra gente? Para tangibilizar, pra gente entender bem? Olha, o maior Que desafio. vocês possam contar, claro. Claro. O maior desafio é as pessoas entenderem que elas vão precisar ter. Elas vão precisar dividir as decisões e as questões em relação aos filhos, mesmo com a dor do divórcio. Porque ninguém quer aceitar isso. A minha história como mediadora prova isso. As pessoas falam: eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. Se ela tiver filhos, desculpe, ela vai ter que falar. Uhum. Então, o maior desafio é ela aceitar que ela vai ter que se comunicar, especialmente se for a guarda compartilhada, que é a regra, com aquela pessoa. Então, eu proponho uma comunicação que é mais simplificada, mas não deixa de ser comunicação pelo aplicativo, porque no WhatsApp as pessoas se bloqueiam. Sim. E no aplicativo não tem o bloqueio. Então, mas o maior desafio é essa consciência de que eles vão ter que decidir juntos sobre os filhos. E aí, então, vão dividir. Porque você faz um convite para outra pessoa usar o aplicativo com você e forma uma família lá dentro. E esse é o maior desafio. Convidar um ex ou uma ex para um uso compartilhado. Ninguém quer convidar ex para nada. É. Mas os filhos estão no meio dessa história e eles precisam ser cuidados. A maior preocupação que eu tenho são essas crianças que estão nessa confusão pós-divórcio. Então, o desafio é a consciência dos pais de que a guarda compartilhada tem que ser real e de que acabou o casamento, mas não acabou a parentalidade conjunta e não paralela. E você? No fim das contas, o nosso desafio também fica ali nesse espectro da confiança por parte dos pais. Então, vou trazer um exemplo super divertido que aconteceu com a gente de verdade. A gente construiu o aplicativo de maneira que ele fosse super divertido e as crianças começaram a falar entre si. Olha, se você estudar aqui por esse aplicativo, você vai ganhar um gift card no jogo, por favor, estuda aqui, porque se você estuda eu ganho mais um.
Então as crianças começaram a compartilhar o aplicativo entre si, e isso foi super legal, né? A gente começou a ver um cheirinho ali de E aí, crescimento exponencial no boca a crianças de boca. diferentes famílias, não apenas os irmãos entre si. Exatamente. Eu brinco que quem começou tudo isso foi minha head de marketing, né? Minha irmãzinha de 11 anos, começa a trabalhar desde cedo. E ela que trouxe os Ótimo. primeiros usuários e depois começaram a compartilhar entre si. Agora, quando você pega esse relatório de progresso, o acompanhamento de cada uma das crianças, e compartilha com os pais, as respostas não são tão legais. Olha Então que a gente chega interessante. com acompanhamento, né? Fala, ó, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou o founder da Úrsula, um aplicativo de educação. Seu filho tem estudado com a gente, ele foi super bem. Tá aqui 3 coisas que você pode fazer pra garantir que o desenvolvimento dele continue desse jeito. E as respostas dos pais geralmente estão dentro de alguma dessas. Que é você. Porque como você tem um contato do meu filho, o meu filho não pagou por nada, né? Se ele pagou, eu quero reembolso. Então, Uau. pra Confiança. convencer os pais de que o que a gente tá fazendo é algo sério, tem pedagogia por trás e que é bom pra todos os envolvidos, tem uma certa barreira de resistência ali, né? O pai precisa de uma indicação de confiança pra poder acreditar no aplicativo. Apesar do filho falar que ele tá gostando, muitas vezes é confundido diretamente com o jogo. Né? Cai nessa categoria de, não é legal, meu filho não pode usar, ao invés de ser visto como um meio termo interessante. Né? Cumpre esse papel de deixar o filho ali dentro do celular, e o pai tem um pouco de paz de espírito também, mas o que a gente está fazendo de verdade é garantindo o desenvolvimento pedagógico da criança, apesar da roupagem ser de jogo. Agora, até convencer o pai disso, já era. Muitas vezes ele bate o olho na roupagem do aplicativo e acaba deixando tudo de lado. E aí, como vocês conseguem convencê-los? Então, a gente tem compartilhado cada vez mais relatórios de progresso, a gente tem tentado se posicionar perto de especialistas em educação, a gente tem feito parte da distribuição através das escolas também. Então, deixar a escola indicar para o pai que existe esse aplicativo, que é uma boa solução, que a escola está interessada. E aí, quando isso acontece, a gente vê uma confiança muito maior por parte dos pais, a adoção é muito melhor. Mas agora, trabalhar com todas essas variáveis e garantir que a comunicação aconteça ao mesmo tempo, a criança conversa com os amigos, e ao mesmo tempo, quando o amigo conta pro pai, a gente chega com uma mensagem pro pai, é difícil. É porque normalmente o que acontece com vocês é que a criança começa a usar e depois ela leva, olha, eu tô usando isso aqui e é muito legal. Exatamente. Porque tudo que chega do pai pra criança, a criança já tem um bloqueio. É. Então os pais falam, filho, olha esse aplicativo aqui que é super legal, eu achei. A partir do momento que o pai fala que é legal, a criança fala, não é, É. não vou usar. Então A precisa. gente sabe que a gente foi assim também, né? Eu Não então, podemos né? mentir. Com certeza. Tô trabalhando Você que com... disse que era encrenqueiro, né? Exatamente, eu tô construindo um produto pro Pedro Encrenqueiro lá atrás. Ai, que ótimo. Se ele Você gostar, adoraria ter esse app lá atrás, quando você era criança. fica fácil, né? Fazer uma engenharia reversa ali, o que o Pedro pensaria? Então, se chegar por parte do pai, não tem como. É importante que viralize como se fosse jogo, a gente mascara desse jeito e depois convence o pai de que tem valor ali por trás. É mais fácil isso do que o caminho inverso. Ô Dora, e nos 2 casos, tanto os nossos quanto a Úrsula, os grandes beneficiados são as crianças. São as crianças, exatamente. E eu digo assim, essa geração dos pais que estão se divorciando, e o problema não é se divorciar, mas é como você lida com isso. Porque o divórcio, ok, faz parte, ninguém precisa ficar casado para sempre, mas a maneira como as pessoas lidam com isso tem ficado cada vez mais violenta e mais agressiva. E a consequência tá na saúde mental dos filhos, né? A gente vê os filhos indo para terapia, às vezes nem são encaminhados para uma terapia, tendo acompanhamento escolar especial, porque tem questões que aparecem na escola também. Sim. Então, assim, são consequências muito sérias mesmo. A gente vê que... E o Poder Judiciário não dá conta disso. Não dá, assim, não tem como... Eu digo, um juiz, por melhor que ele seja, e em geral são muito bem preparados, eles não conhecem cada família. Então, mesmo as decisões que vêm do judiciário, eu falo, elas terminam a demanda, mas não o conflito. Né? Aí que entra a mediação que a gente tanto indica para as famílias. E a mediação tem essa preocupação. Quando eu atuo como mediadora, dependendo da idade da criança, criança não, mais adolescente, a partir dos 12 anos. Eu trago para uma escuta na mediação. E é incrível o que esses adolescentes falam na mediação. É muito revelador do ponto de vista de quem está observando os pais brigarem. Mas é muito triste ao mesmo tempo. É revelador e mostra o que os pais não veem, porque eles estão envolvidos no conflito. Então, nessa hora, cabe um terceiro entrar nessa dinâmica para melhorar essa comunicação. O aplicativo tem essa função, mas ele é uma solução escalável, que qualquer pessoa pode usar. O ideal seria todo mundo ter um mediador, um advogado, negociador, seria, mas a gente tem que trabalhar para o Brasil real. Eu digo, no Brasil real, as famílias não vão muito à mediação. Então, vamos ter, claro,
e equacionar isso. E aí, nessa questão da mediação que você falou que é incrível, que principalmente adolescentes, né, a partir de 12 anos trazem para vocês, isso tudo também é feito dentro do aplicativo? Não, isso é, na verdade, na mediação privada, que é uma outra atividade que eu tenho. Tá. Mas o aplicativo, ele nasceu dessa experiência da mediação. Aham. Na verdade, hoje o aplicativo oferece a mediação online. Tá lá, você pode agendar uma consulta Ótimo. ou um acompanhamento e vai ter esse atendimento por um mediador profissional. Mas ele nasceu dessa experiência da minha escuta dos clientes. Acho que eu devo ter mais de 1000 horas de mediação dessas histórias, né? Cada funcionalidade foi exatamente Pensada em as cima dores disso. mais ranqueadas nos casos que eu atendi. Teve uma pesquisa gigantesca aí antes. Às vezes a pessoa fala, às vezes o investidor fala, você fez uma pesquisa de mercado? Eu falo, eu não fiz uma pesquisa de mercado. Eu sou a pesquisa de mercado. Mas nasceu de uma experiência. É, lógico, com certeza. E você sente, Pedro, diferença de crianças para adolescentes? O seu aplicativo, ele tem de X anos até X anos ou não? Não existe uma limitação de idade? E qual é a diferença no uso? Pô, com certeza. Hoje a gente está construindo especificamente para alunos do 6º ano, ali por volta de 10 a 12 anos. A idade da minha irmã também. Sou a E- head de marketing. Exatamente. E é cedo o suficiente para a gente ainda ter um impacto na trajetória pedagógica dessa criança, porque quanto mais para frente ela vai, você tem o ensino fica cada vez mais conteudista, né, voltado para vestibular. Mas quando você desce muito também, você trabalha com outras questões como letramento, alfabetização, e tudo isso são outros 500. Precisa de um design instrucional totalmente diferente. Mas as primeiras rodadas de testes foram feitas com alunos de diversas idades diferentes. E as primeiras versões eram muito voltadas para texto. Então, era como se fosse uma caixa de conversa ali com a inteligência artificial, e ela te fazendo perguntas, bem método socrático, né? Vai te fazendo uma pergunta, garantindo que você chegue na resposta, mas ao mesmo tempo era só texto. Não, a magia acontecia ali por debaixo dos panos, e a gente ia pegando esses insumos para transformar no relatório. Mas o feedback era instantâneo. E o bom de trabalhar com criança é que o feedback é muito direto, Ao vivo. ao vivo. É. E sem filtros, né? Então, Isso quer dizer. E Pelo amor muito de Deus, isso aqui tá verdadeiro. pelo amor de Deus, isso aqui tá muito chato. Tinha uma aluninha em específico que ela mandava toda hora assim, para de me enviar mensagens tão grandes. E aí a gente falou, beleza, o texto não funciona muito bem para esse público. Como que a gente pode tornar isso aqui mais divertido? Vamos gamificar, fazer algo como se fosse um quiz, certo ou errado. Então a gente fez uma primeira versão. De novo, começou a rodar alguns testes com crianças de diferentes idades. E as crianças mais novas acertavam e falavam, por que minha tela não ficou verde? Cadê meu confete? Olha. Quando elas erravam, elas falavam, cadê o som de corneta aqui do lado? Aham. Então já existe uma expectativa em relação a como o software se parece por parte das crianças mais novas, né? Faz tão parte do cotidiano delas, videogame, aplicativos de streaming, que elas têm expectativas muito bem definidas. E assim, no fim das contas, facilita muito bem o meu trabalho, né? Eu sei exatamente o que construir para Claro. garantir que eu tô atendendo essas expectativas por parte delas. Com certeza. Crianças mais velhas ficam mais no conteúdo, são um pouco mais tolerantes ao tédio, mas ainda assim é imprescindível que seja divertido, senão não cola. A tecnologia, claro, evidentemente, ela facilita muito, mas existe alguma coisa que ela não substitui, além do afeto, evidentemente? Olha, eu acho que, no meu caso, a tecnologia, ela consegue equacionar as questões do dia a dia, que são objetivas. Então, chegou o pagamento, sei lá, vamos por uma viagem de férias. Quem vai pagar? Se negocia pelo aplicativo, se divide, ok, uma questão objetiva. E aí faz o pagamento até pelo aplicativo ou não? Aí nesse caso Ainda não, Tá. mas logo vai poder fazer. Estamos trazendo o meio de pagamento. Por exemplo, uma decisão sobre o final de semana, pode viajar sozinho ou não. Precisa trocar o final de semana, a mãe vai ter um congresso de trabalho, pede para trocar, o pai autoriza. Então, são questões objetivas. As questões subjetivas, que impactam nas objetivas, porque a mediação prova Com isso, certeza. a tecnologia não dá conta. Então, assim, o desamparo pelo divórcio, o aplicativo não vai resolver, assim como o judiciário não resolve. Sim. Aí é outro tipo de atendimento. Então, eu falo, as questões subjetivas é que, na verdade, quando você resolve as objetivas, a temperatura diminui, o conflito diminui e as pessoas começam a conseguir conversar. Então, há um benefício. Resolvendo as objetivas, você ajuda, inclusive, Sim. as subjetivas. Sim, porque isso a gente vê no aplicativo a cada 3 vezes. Se você pede para dividir uma despesa com uma pessoa e 3 vezes a pessoa diz não, ela vai telefonar para o advogado no dia seguinte. Esse Uhum. conflito vai escalar.
Então, quando você resolve essas questões, a temperatura diminui. Eu digo, o casal parental se acalma e as coisas andam melhor. Então, assim, as questões subjetivas profundas, o aplicativo não vai dar conta. É. O desamparo pelo divórcio, É. a raiva, a dor, a frustração, isso é outro segmento. Mesmo com as mediações online que vocês… Isso. A mediação Tem. presencial ajuda bastante, a online também, mas não equaciona 100%. É. Mas é um primeiro passo grande, porque o maior impacto para as crianças são nessas questões do dia a dia. Eu falo assim, todo mundo diz muito, a criança precisa ter rotina. Eu falo, não sei onde está escrito isso. Rotina é ótimo, mas a criança precisa saber o que vai acontecer. Não dá para ela ficar na sexta-feira à noite esperando, sem saber quem vem buscar e para que casa ela vai. Nossa. Esse é a questão grave que angustia as crianças. Muito mais do que a rotina. Se ela come verdura na casa do pai, é ótimo que ela coma, mas isso não é o fundamental. Às vezes a gente dá ênfase em umas coisas e a criança está angustiada. Então, assim, vamos organizar essa rotina, vamos resolver, equacionar para elas ficarem tranquilas. Mas as questões subjetivas mais profundas, a tecnologia não cuida, realmente. Pedro, o que a tecnologia não consegue fazer? Do nosso lado, tem muita coisa parecida com o que a Dora acabou de falar. Então, o gap geracional tá tão grande que tá cada vez mais difícil para os pais compreenderem quais são os interesses das crianças e saberem exatamente em que momento do desenvolvimento delas elas estão. Então, o interesse muda semana a semana, ela aprende muita coisa muito rápido por conta do acesso à quantidade de informação que ela tem por conta da internet. Trazer isso e munir o pai dessas informações para que ele tenha como conversar com o filho na mesa de jantar, falar sobre o jogo que o filho tá gostando na semana, ou então oferecer uma ajuda de maneira proativa numa matéria que o filho tem dificuldade, acaba estreitando os laços entre as partes, que é uma coisa que os pais têm cada vez mais dificuldade hoje. Eles se sentem sozinhos e desamparados nesse processo, porque acabam tudo mudando muito rápido. A criança aparece falando do jogo da semana, despeja 500 palavras por segundo sobre o jogo. Na hora que o pai decora o nome do jogo, a criança já tá falando de outro. Se ela chega com um relatório falando exatamente o que ela tá gostando, quais são os interesses dela, matéria ela tá indo bem ou não. Enfim, quando o pai tem acesso a tudo isso, ele sabe exatamente o que perguntar, ele acaba estreitando os laços e cria uma amizade, uma relação mais forte entre as partes. Isso a tecnologia ainda não faz e nem vai fazer tão cedo. Pode ajudar, mas agora, não resolve. Pela experiência de vocês, essa geração agora é a que está tendo mais dificuldades ou desafios no relacionamento com os pais, exatamente por causa disso que o Pedro acabou de nos trazer, né? A diferença, gosta disso, na semana que vem já é outra coisa. É tanta informação e tanto acesso à informação justamente pela tecnologia que esse gap, essa diferença aumenta muito do que quando nós éramos crianças, por exemplo. Vocês veem que há uma diferença nisso ou não? Eu acho que há uma diferença, sim, porque é outro modo das crianças viverem e usarem o seu tempo, mas eu acho que os adultos precisam assumir essa posição de que eles têm que promover essa aproximação. Não adianta a gente dizer simplesmente, a criança fica na tela o dia todo, mas tem um pai e uma mãe ali. Então, assim, o pai e a mãe levam a criança, não sei, na pracinha, na pizzaria e conversam. No meu ponto de vista, falta diálogo. E a tecnologia não é um empecilho para o diálogo, é só uma justificativa. Dizer que está na tela é muito fácil. E as pessoas estão, mas os pais também estão na tela. Uhum. Não são só as crianças. Então, assim, é um elemento novo, já nem tão novo, né? O uso da tecnologia. Eu digo novo porque hoje, cada vez mais cedo, as crianças têm acesso e em mais quantidade, né? Então, tem esse elemento que mudou muito rapidamente nos últimos 10 anos. Mas, sem dúvida, é uma responsabilidade dos adultos. Não pode usar a tecnologia como justificativa. Como eu digo, as mães também estão e os pais também estão no celular. Né? Então, a gente tem que assumir isso, aceitar que isso veio para ficar, mas promover essa aproximação que ele falou. É tal jogo que a criança gosta, então vamos conhecer, vamos saber e vamos falar com essa criança. Para mim, isso é fundamental. E isso pode ser hoje ou há 50 anos, não muda. As pessoas têm que ser próximas, as famílias, né? Mas isso é só com conversa. E a tecnologia é uma aliada disso. Não pode ser justificativa. E a tecnologia pode ajudar até nessa comunicação, como vocês estão fazendo com os aplicativos de vocês. E você, achei muito interessante, Pedro, que você começou explicando exatamente como você e os seus 2 irmãos mais novos lidam com tecnologia, que cada um nasceu, aí não dá nem pra dizer que são gerações diferentes, mas enfim, mas tem idades diferentes e já faz diferença em relação à tecnologia desde que nasceu. Você sente uma diferença muito grande? Com certeza. A minha criação foi muito mais parecida com a dos meus pais do que com a minha própria irmã, por exemplo.
Então, o fato de E é usar mesmo pai, mesma mãe? mesmo pai, mesma mãe. O fato de usar o celular desde que nasceu, pra mim, é alienígena, né? Eu comecei muito mais velho. O celular acabou virando uma ferramenta. Pra minha irmã, o celular é Mas uma pra ele extensão é dela. alienígena, pra gente, então, pra mim. Pra minha irmã, o celular é quase como uma extensão dela. É, Todos os amigos é. estão lá, o entretenimento tá lá. Quando minha mãe chega e fala, pô, a Maria não sai do computador, a Maria não para de usar o celular. Eu falo, mãe, mas o que você pode fazer em relação a isso? Ela tem acesso a muita informação, tem. Mas você tá fazendo um trabalho de curadoria? Você tá garantido que o que ela usa aproxima as partes? Você não pode só colocar a culpa no celular. E assim, querendo ou não, é mais fácil. É difícil pra caramba você lidar com todas essas questões. Mas dá pra você usar a tecnologia como ferramenta pra te auxiliar nesse processo. Não precisa ser o grande vilão de toda essa história, né? Não precisa tratar ela como o responsável por afastar você da sua filha. Sua É. filha aprende muito mais rápido, ela se move muito mais rápido. Sim. O que você tá fazendo pra acompanhar? Eu acho Exatamente. E jogando. Pode Complementar? lógico, Não, tem fica à uma pergunta vontade. importante também que é: o que essas crianças fazem quando não estão na tela? Acho isso fundamental. Estão fazendo esporte? É, Estão saindo de casa? Qual que é o tempo fora da tela? Como está sendo usado? é. Né? Porque às vezes tem até uma questão em relação à preocupação até a crianças com problemas de obesidade, porque não fazem esporte, enfim, né? Pela alimentação, porque também fora da tela, o que está acontecendo na vida dessa criança? Eu acho importante pensar Sim, nisso. e é claro que o papel do pai e da mãe são fundamentais nisso, né? Eles que vão proporcionar o que essa criança tá fazendo fora da tela. Isso, e qual que é a qualidade desse tempo? A criança vai ao clube nessa hora, joga bola, Vai pra sai. pracinha. Isso, enfim. Porque não vai sair da tela, mas quando sai, tá usando bem o tempo, né? Exatamente. Interessante que seja. E aí, jogando pra frente, gosto muito de jogar pra frente. Como vocês dois enxergam essas relações familiares mediadas exatamente pela tecnologia nos próximos anos? Bom, eu sou otimista, eu acho que é uma tendência que não tem volta. Até eu me lembrei quando você perguntou se tinha algum caso engraçado, depois eu me lembrei de um cliente que perguntou se eu não podia colocar um Tinder dentro do meu aplicativo. Ai, meu Deus. Porque já do que as céu. pessoas estão lá e têm filhos com Ai. idade semelhante, quem sabe a gente não pode se encontrar. Não, gente. Ou seja, as pessoas Por que que. elas pedem que a tecnologia Isso é atenda maravilhoso. em todos os sentidos. É. Vamos casar, descasar. Eu fazer- sei que você tem filho, que você tem problema aí também, né? Tá Então. aqui no mesmo app, já temos algumas similaridades. Isso, exatamente. Eu falei, ó, Maravilhoso. eu não tinha pensado nisso, mas quem sabe, Quem né? sabe, né? Vamos pensar. A gente chega nisso. Mas eu acho que a tecnologia, enfim, como eu já falei, ela veio para ficar e eu acho que ela vai cada vez mais ser uma ferramenta de ajuda para as famílias. Né? Como eu falei, o ideal seria a mediação presencial, sim, mas o quê? No meu escritório, boutique, vão lá 10, 20 famílias. E É. a gente não pode se acomodar se a gente solucionar a vida de 20 famílias. E eu tenho esse ponto de vista. A gente tem que fazer uma solução que escale. Sim, e a tem que ser tecnologia tem exponencial. essa maravilha, É. que é o exponencial. É. Então, Escalabilidade, não com só certeza. veio para ficar, mas é para todo mundo. Tem que ser de fácil uso, mas é para todo mundo. Ah. E eu acho que isso é uma tendência que não tem volta, mas tem um ponto importante que é a tecnologia tem que ser construída com inteligência e com reflexão. Não adianta fazer um aplicativo, botar um produto no mercado, virar um unicórnio e não pensar na função social que aquilo tem no mundo. Eu acho isso importante. Concordo com você plenamente. Pedro, o que você acha dos próximos anos aí, para essa tecnologia nessas relações? Ela vai ficar cada vez mais presente e o ferramental tá cada vez mais poderoso para isso. Então você vê tecnologias que nem o ChatGPT, inteligência artificial generativa, dependendo da forma como você trabalha com isso, fica quase indistinguível de um ser humano ali do outro lado da tela. Isso pode ser bom e pode ser ruim, claro, mas a gente já ouviu várias vezes que os pais se sentem mais confortáveis que o filho tenha um tutor que ele tire dúvidas com uma inteligência artificial bem treinada, com material pedagógico por trás, do que necessariamente com um estranho que ela encontra na internet. Sim. Então, às vezes, entra um site, procura alguém, você não sabe direito quem tá do outro lado da tela. O pai se sente mais seguro quando é uma inteligência artificial, que, além de tudo, conta exatamente pra ele como que o filho tá indo, como que ele tá usando a internet, quais são as dificuldades e o que ele pode fazer. Enquanto o ferramental ficar cada vez mais poderoso dessa maneira, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais oportunidades de inserir isso dentro das relações familiares e garantir com que o que importa de verdade, que a conexão entre as partes humanas esteja bem firmes ali. Gente, é delícia de conversa. Poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas nosso Muito tempo bom. acabou. Eu só queria fazer uma última pergunta para vocês dois. Que recados vocês dariam para quem está nos assistindo nesse momento e está passando por alguma questão complicada, familiar, com os filhos, com o ex-marido, ex-mulher, ou até com criança no colégio que está dando dor de cabeça?
Olha, eu vou dizer o que eu costumo dizer para os meus clientes e para as pessoas que me escutam. A primeira coisa é procure ajuda. E essa ajuda, ela tem múltiplas opções para essa ajuda. Pode ser um advogado, pode ser um psicoterapeuta, pode ser um mediador de conflitos. Tem vários profissionais que atendem a rede família, né? Então procure essa rede, procure essas pessoas. Não tente resolver sozinho questões de relacionamento, de conflitos familiares, seja conflitos, questões jurídicas ou interpessoais. Porque se elas não forem resolvidas, os filhos vão sofrer muito. E eu falo, mesmo que por um momento você consiga colocar embaixo do tapete, uma hora isso aparece. E a consequência para os filhos é muito grave. Eu digo o seguinte, a maneira que a gente resolve os nossos conflitos serve de modelo para os nossos filhos. Que filhos que a gente está querendo deixar para esse mundo? Filhos que sabem dialogar ou filhos que vivem em conflito? Sim. Né? A gente se preocupa tanto em que mundo estamos deixando para os nossos filhos e que filhos estamos deixando para esse mundo. Filhos que usem o diálogo. Então, procure ajuda ou use uma ferramenta, seja um aplicativo, uma plataforma, o que ajudar, o que fizer sentido no seu caso, para que a família fique em paz. E isso é neurociência pura. A gente aprende, por exemplo, em repetição. Então você vê o que está fazendo e você repete. A criança vai repetir. Pô, como a Dora muito bem disse, a criança ela sente angústia. E muitas vezes, como ela se porta na escola ou no ambiente de estudos, nada mais é do que um reflexo de uma dessas angústias que não está sendo muito bem tratada por ali. Então, olha com carinho, vê o que está acontecendo, por que a criança está conversando dentro de sala de aula. Às vezes é o jeito dela mesma, ou será que ela está tentando fugir de algum dos problemas que ela tem em casa, alguma inquietação? Enfim, existem maneiras de você ter acesso ao que seu filho está sentindo, tudo isso com base no diálogo. Você começa no diálogo e termina no diálogo, com você se aproximando, tentando trabalhar essas questões. Então, meu recado é muito parecido, é tentar dialogar muito bem, entender exatamente o que seu filho está sentindo. É um ser humano também. E quanto mais perto você estiver, melhor durante esse processo. Eu adorei, gente, porque comunicação é tudo. A comunicação resolve todos esses problemas, todos esses caminhos. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Uma delícia conversar com vocês. Obrigado. Vida longa para os nossos e para a Úrsula também. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Uma delícia. Bom, gente, a gente fica por aqui. Esse papo passou voando mais uma vez. Nosso tempo já chegou ao fim. Queria agradecer muito aos dois. Foi muito boa essa conversa. E agradecer a você, claro, que nos acompanhou até o final. Tenho certeza que você vai sair daqui com alguns insights muito interessantes. Antes da gente acabar, quero aproveitar esse restinho de vídeo para lembrar quem está assistindo de se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo e em todos os outros que gostar. Ativa também as notificações de conteúdo novo, porque o Tecnotalk sempre tem novidade aqui no YouTube para você. Já tem muito vídeo no nosso canal para você assistir, compartilhar, ficar por dentro de assuntos super interessantes. Como você sabe, aqui você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes e sempre pensando em você como protagonista disso tudo. Então, muito obrigada, um beijo grande para vocês. Até a próxima. Obrigada a vocês dois, mais uma vez. Tchau, tchau.